Muito bem-vindo a mais um podcast Café com Consciência. Eu sou Luísa Freitas e mais uma vez eu estou aqui com o Dr. Fernando Freitas para a gente conversar, bater esse papo. E hoje, aproveitando que a gente está nesse mês de agosto, mês dos pais, a gente vai falar sobre a função paterna, uma função tão importante. A gente vê muito essa dinâmica de maternidade, mas a gente vê pouco sobre paternidade, sobre função paterna. E é sobre isso que a gente vai falar. E para quem não sabe, o Fernando, ele é o meu pai. Então, nada melhor do que estar com ele aqui para a gente conversar e bater esse papo da importância da função paterna. Bem-vindo, Fernando! Opa! Obrigado, Luísa. E realmente essa função paterna é algo que o mundo não tem a mínima ideia do que seja. É impressionante. Parece que o mundo agora nem entende mais o que é essa função. E a confusão que eles fazem, que função paterna tem a ver com o homem. Não, função paterna é interessante. Todo adulto tem função paterna. Você, Luísa, é uma mulher, mas você precisa ter a função paterna dentro de você. Eu, como homem, eu tenho a função paterna e materna. A Luísa, como mulher, tem função paterna e função materna. E é interessante porque as pessoas começam a colocar um conflito entre as duas funções, uma briga, como se uma coisa atrapalhasse a outra. É impressionante, né? Porque quando a gente fala de polaridade e integração de polaridade, aqui, nessa dinâmica, começa tudo igual, começa a dinâmica da função paterna e da função materna, que precisam caminhar integrados um ao outro, porque a hora que você consegue integrar função paterna e função materna, você se torna um adulto saudável. O adulto ele tem o equilíbrio das duas funções. Mas como as pessoas não entendem nada disso, pouquíssimas pessoas têm noção disso. Isso é tão importante que você está falando, né? Que até na nossa concepção que nós temos, a gente veio dessa união de espermatozoide e óvulo. Então, a gente tem essa junção dos dois, do pai e da mãe. Então, você querendo, mas o meu pai foi embora. Não, você veio, você precisou de um pai e de uma mãe para você existir. Você tem as funções. Quando a gente fala de função paterna, não é o meu pai, não é o seu pai, não é o pai de quem está assistindo aqui, porque essa é outra que fica assim, mas o meu pai, eu estou falando de função, é a mesma coisa assim, função motorista. Não, mas o meu pai dirigia bem, minha mãe... Gente, função motorista é uma função. Se você executar bem feito, você é um bom motorista. Simples. Você sai de um lugar com o carro, chega no seu objetivo, em segurança, de uma forma adequada. Isso é uma função. Mas essa tal da função paterna, que confusão, né? Função e confusão, né? Parece que até rima. Porque as pessoas... E é interessante, né? Aí você falou uma dinâmica que tem a ver, e tem a ver mesmo, porque espermatozoide e óvulo é a essência do masculino e do feminino. E a vida só existe quando existe a união das duas essências. Agora, você aprende, aí você nasce para a vida. Agora, aprender a viver, você ir em direção à vida, aí você precisa ter função materna e função paterna para você dar certo na vida. Então, assim, você nasceu, a essência do masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, você nasceu. Agora, você precisa ser preparado para ir para a vida. Nessa preparação, aí você precisa ter função materna e função paterna para se tornar um adulto apto a seguir e ter sucesso e felicidade na vida. Caso contrário, terá problemas. Então, é importante que, quando você traz essa dinâmica das funções, né? De novo, independente de quem exerceu essa função. Então, de repente não teve essa
função paterna do pai, a mãe pode fazer essa função paterna. Outra pessoa pode fazer essa função paterna, né? Mas precisa ter as duas funções, porque são funções diferentes, tem a função materna e a função paterna, são funções diferentes que faz parte do desenvolvimento do ser humano, precisa ter essas duas forças para ir para a vida. E agora, falando sobre as funções, né? A função materna é a segurança, é o cuidado, é o afeto, é o amor, o carinho, a atenção, constrói autoestima, constrói o amor próprio, é um amor perto. Agora, a função paterna já está associado com a aventura, ver o mundo fora da família, é um amor longe. Então, prepara esse filho para ir para a vida. E as funções, elas são exercidas de acordo com a fase que o filho está, né? Então, quando o filho é pequenininho, um bebezinho, ele precisa mais de estar perto, precisa mais de função materna. Agora, vem a confusão. Ah, então você está falando que só a mãe cuida de um bebê. Ai, meu Deus, aí começa tudo outra vez. Não, é impressionante, é impressionante. E é bem provável, até interessante, eu vou pedir para quem puder colocar comentários sobre isso, como é que cada um enxerga, né? Porque a questão é como enxerga, porque dependendo de como enxerga, é a realidade que você fala. O que você está falando não funciona. Gente, presta atenção no que nós estamos falando. E aí, antes de começar a tirar pedra, a dizer que não concorda, porque o meu pai... Gente, ninguém está falando do pai de ninguém aqui, porque a função paterna é exercida por todos os adultos. Todos os adultos. Assim como a função materna também. E porque lembra... Exato. Lembra que ele falou que todos nós temos essas duas funções. Você recebeu as duas funções, então você sabe fazer as duas funções. Então, o pai, o masculino vai fazer a função materna também. Sabe cuidar, sabe dar banho, sabe dar colo, sabe dar amor. E quando o filho crescer e começar a precisar ir direcionar para a vida, a mãe também vai fazer essa função de preparar esse ser humano para a vida. Exato. Porque a função é exercida em cima da necessidade do filho. Se o filho é um bebê, tanto aquele homem como aquela mulher que tem esse bebê, eles vão fazer função materna. Vão dar colo, vão dar comida, vão dar afeto, carinho, atenção, presença. Por quê? Porque é a necessidade desse bebê. Agora, se você pegar um filho adolescente, você não vai dar colinho, você não vai dar tetinha, mamadeirinha, você não vai... Filhinho, faça comidinha para você, deixa amarrar o sapatinho para você, vou trocar sua roupinha, eu vou escolher a roupinha para você, vou pôr um lacinho que vai ficar tão bonitinho. Gente, imagina um adolescente. Nossa, e o pior é que a gente vê adolescente, adulto, aí... Então, e aí você colocou uma dinâmica que também é muito comum isso, né? Fala assim, o amor, né? Porque o amor perto é o amor que a criança precisa. Então, ela chegou no mundo, ela precisa sentir que as pessoas estão aqui. Esse é o amor perto. Quando vem o amor paterno, muda a dinâmica do amor, porque o amor é dentro. Veja, eu tenho amor perto. À medida que, como um alimento, né? Eu preciso comer. A hora que eu absorvo o alimento, esse alimento agora está dentro de mim. A hora que eu absorvo o amor, agora o amor está dentro. Veja, a minha mãe, o meu pai, a minha família estão dentro de mim. E à medida que estão dentro, eu posso ir para qualquer lugar do mundo que o meu vínculo, o meu afeto e o meu amor não quebra. Eu não preciso estar grudado em uma pessoa. Porque amar é ficar sempre pertinho um do outro. Bom, isso aí é um amor materno, é necessidade de amor materno. E se um adulto está preso numa dinâmica dessa, é porque lá atrás não deve ter tido. E está buscando mãe em algum outro lugar. E aí vai dar outro problema. Outro problema. É aquela história que a gente sempre fala, né?
Quem casou, o seu lado adulto ou a sua criança, né? Ah, eu casei para ter alguém pertinho de mim, que me ama, que vai estar sempre presente comigo em todos os momentos da minha vida, que vai... Gente do céu, isso é uma carência infantil. Esse é a busca de um amor infantil, não é um amor adulto, que, aliás, é um outro termo que a gente podia colocar num podcast aqui também, né? Então, quem quiser esse tema Ver, aí, já comenta aqui, tá? Porque essa dinâmica, então, assim, a necessidade daquela criança na sua evolução é que vai determinar se aquele pai e aquela mãe vão fazer um amor materno ou se já está na hora de fazer uma transição para o amor paterno. E também não é uma coisa assim, até 5 anos, 4 meses, 3 dias, 4 horas e 32 segundos, porque fica assim. Não, mas a partir de que momento? Não tem a partir de que momento. Existe a função paterna desde que a criança está dentro da barriga da mãe, também existe. Então, essas dinâmicas vão existir gradativamente, elas vão saindo de uma esfera, de uma dinâmica e passando para outra. Então, esses dois amores, no fundo, estão conectados e presentes. Então, até porque, desde a barriga da mãe, quando os pais têm consciência dessas duas funções, desde ali, esse filho já está sendo preparado para a vida, né? Então, ter a consciência de que o filho, ele tem que ser preparado, a um dever de pai e mãe preparar esse ser humano para a vida. E para preparar esse ser humano para a vida, precisa ter essas duas funções. E agora, vamos falar sobre a importância da função paterna no sentido de, quando uma pessoa não recebe essa função, quais as consequências que pode acontecer com essa pessoa? Ixi, vai dar uma complicação absurda, né? Porque, assim, a função materna tem o grande objetivo de ensinar a pessoa a se amar. Veja, eu me amo, eu cuido de mim, eu vejo as minhas necessidades. Então, a função materna é direcionada para a relação eu dentro de mim, eu aprender a cuidar de mim. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque depois vou entrar na função paterna, para dar um contraste aqui, para entender o que é um e o que é outro. Então, assim, na função materna, veja, a criança não consegue nem buscar comida quando ela é um bebezinho, ela está lá, ela está passiva e alguém tem que ir até ela, alguém tem que dar o alimento para ela, alguém tem que dar o banho, alguém vai trocar a roupa. Por quê? Porque essa criança não tem como fazer isso sozinha, é um bebê. Então, ela é extremamente passiva, dependente, e tem uma mãe que olha, percebe as necessidades dessa criança e preenche as necessidades. Até chegar o momento onde essa criança começa a fazer por ela mesma. Então, por exemplo, de repente a criança já sabe comer sozinha. Ah, já consegue pegar a colher. Ah, mas faz sujeira. Ah, mas vai fazer sujeira, é óbvio, ela ainda não tem coordenação. Mas ela já está começando a ficar apta a comer sozinha. Ah, essa criança agora já está começando a andar. Essa criança agora já está começando a compreender o mundo aqui fora. Antes eu fazia tudo para ela. Hoje ela já está sendo capaz de fazer alguma coisa. Então, veja, conforme ela cresce, ela vai internalizar a função materna. Então, aquilo que antes eu precisava que a minha mãe até adivinhasse as minhas necessidades, depois eu comunico, depois eu começo a exercitar isso, e se a mãe for saudável, ela vai estimular que essa criança faça sozinha. Por E quê? só voltando, quando ele está falando mãe, é a função materna, tá, gente? De novo, não vamos confundir uma coisa com a outra. É mãe, é pai, é avó, é tia, é babá, seja quem for o adulto que estiver cuidando desta criança, quem for o adulto vai estimular essa criança a fazer por ela mesma. Isso é o saudável, tá? Ah, mas eu conheço uma pessoa, gente, nós não estamos falando
da vizinha, da minha avó, da minha tia, da minha mãe ou do meu pai. Não estamos falando disso. Nós estamos falando como a vida funciona, tá? Então, a vida funciona assim. A criança, conforme ela vai ficando apta, tem habilidade para fazer as coisas por ela mesma, ela tem que ser estimulada a fazer. E aí ela vai ganhando um grau maior de identidade, de autonomia, porque ela consegue fazer as coisas por ela. Ela começa a andar, não precisa mais carregar no colo. Ela sabe comer sozinha, não preciso mais carregar o tempo todo e cuidar dela. Sabe? Se ela come sozinha, ótimo, só põe a comida lá, daqui a pouco ela já sabe até se servir. Daqui a pouco ela sabe até preparar a comida dela, sei lá, preparar que eu digo assim, vai lá, aqui está arroz, o feijão, ela põe aqui e se serve. O que é isso? Ela vai ganhando autonomia. E quanto mais autonomia ela ganha, menos necessidade ela tem da função materna aqui fora. Por quê? Porque ela já sabe cuidar de si mesmo, perceber suas necessidades. Ela já consegue executar tudo isso. E uma mãe saudável fica extremamente feliz ao ver que essa criança já está evoluindo. Pai e mãe saudável, adulto saudável, estimula a criança a ficar cada vez mais autônoma. Bom, se forem saudáveis, sim. Se não forem saudáveis, vão colocar um monte de obstáculos, você faz tudo errado, olha só tem sujeira, eu sei fazer melhor do que você. Aí começa uma comparação, você ainda depende de mim, você vai cair, se você fizer isso vai acontecer aquilo. Quer dizer, ao invés de dar um estímulo, autorização e cuidar para que ela faça, começa a colocar barreira. Aqui é uma função materna doentia, que, de novo, não estamos falando da mãe de ninguém, porque não adianta, é impressionante, né? Estou falando e isso, ainda vai ter gente falando. Com certeza. Quando chegar, não, mas você está falando da mãe. Eu falei, gente, eu estou falando de uma função. Essa criança precisa de uma função materna e paterna. A função materna e paterna, no fundo, são os dois limites do rio, as duas beiradas do rio, que conduz o rio para algum lugar. Adoro essa analogia, faz muito sentido. Se fechar, o rio não avança. O rio vai ficar represado, não anda, está travado aqui. Por quê? Você ainda não é capaz, você não consegue, eu sei mais do que você, eu sou melhor que você, eu sei o que é melhor para você. O tempo todo assim, eu sou mais, você é menos. Eu consigo, você não consegue. Deixa que eu faço para você, porque você faz tudo errado. Então, essa dinâmica é esquisita, porque ao invés de ajudar essa criança a crescer, ganhar autoestima, sabe? Ela começar a se amar e perceber que ela é capaz, de repente vem um comando dizendo que ela é menos. E aqui fora, essa é uma dinâmica, mas vamos lá. E vai ficar presa nessa dinâmica de dependência, né? Não vai criar essa autonomia, então sempre vai depender de outra pessoa. Aí essa pessoa vai se tornar uma adulta dependendo de alguém para dizer o que fazer, para amar essa pessoa e assim por diante. Então vai dar um monte de problema. E é interessante porque, se você entender isso, quem é profissional começa a entender, por exemplo, se vem um cliente, dependendo da queixa, do padrão de funcionamento, você já consegue enxergar se ali teve uma função materna saudável ou não. E a função materna é isso, é eu olhar para mim, eu cuidar de mim, eu dizer quem eu sou. Eu sou capaz ou eu sou incapaz? Eu consigo ou eu não consigo? A hora que coloca esse significado, essa dinâmica, isso aqui vai ficar complicado. E aí tem uma dinâmica interessante que precisamos colocar aqui. A função paterna, ela vem depois da função materna. Então, se a função materna é como estruturar, montar tudo aquilo. A função paterna é dar um direcionamento para a vida. Se está mal montado, o problema é na função materna. E aí, às vezes, a função paterna não funciona tão bem. É como, por exemplo, construir um carro. Eu vou colocar aqui as rodas, o banco, tudo isso. Ok, de repente é um carro que está faltando os pneus, as rodas. Então, o que adianta colocar o motor, direcionar, se está faltando o elemento essencial?
Lá vem você culpar as mães. Gente do céu! Será? Não, é brincadeira, porque é o tempo todo essa história. Se não teve a função materna são dos adultos que cuidam dessa criança, não importa se é homem, mulher, pai, mãe, tio, avô, avó e assim por diante. Por exemplo, tem a Babi, a filha da Luísa, minha neta. Uhum. Quando ela vem e fica comigo e com a avó, com a Carla, e faz isso há muito tempo, o que nós estamos a fazer quando a criança está lá? Agora nós vamos ser vô e vó? Não, nós vamos fazer a função materna se ela é um bebê. E quantas vezes ela, como bebê, ficava com a gente? Sim. Estávamos lá a fazer função materna. Ah, mas você era e vô e vó é para estragar a neta, é para estragar não sei o quê. Gente, isso é uma outra dinâmica, não tem nada a ver. Se ela está com fome, vamos dar comida. Se ela está Uhum. com fome, vamos ver como é que ela vai fazer para dormir. Se ela está com sede, bebe água, sabe? Assim, são as necessidades básicas. Quem comanda tudo são os adultos, não é a criança. Isso é outra dinâmica interessante também. Por quê? Uhum. Porque como adulto nós sabemos e vamos fazer o melhor para a criança. Mas quem comanda são sempre os adultos. Porque aí também vem uma outra história. Mas voltando, que o foco é a função paterna, né? Mas para Isso, entender a função paterna, precisa discriminar da função materna e um com não certeza. substitui o outro, não tem jeito. Eu não consigo. Se a função paterna é vamos direcionar para a vida. Então, assim, função materna é eu cuidar de mim, função paterna, olhar para a vida e aprender a viver. Aqui a coisa começa a mudar, porque quando eu direciono para a vida, veja, o foco antes era um que cuida, outro é cuidar. Aí aprendi a me cuidar sozinho. Perfeito. Agora você precisa aprender a caminhar. Uhum. O que é caminhar para a vida? Vamos começar a explorar o mundo fora da família. Fora da família. Tem trânsito, tem que atravessar a rua, tem escola, tem crianças que Uhum. de você. São crianças que vêm de famílias diferentes. Interessante, né? A função paterna começa a introduzir o conceito de diferente. O Isso é igual, muito o importante avaliar. igual é mãe e filho com simbiose. Os dois são Uhum. uma coisa só e são iguais. E só tem aquele modelo. Então, o modelo é esse. Então, por exemplo, se eu só tenho um modelo de família, que é a minha família que aconteceu lá, você não tem um conceito de uma família diferente? Não? Está faltando função paterna. Olha que interessante. Ah, eu tenho preconceito de cor, de religião, de não sei. Qualquer pessoa que é diferente parece que precisa ser excluída, precisa ser destruída, não aceita. E aí, quando a gente Uhum. tem essas dinâmicas todas, o que está acontecendo aqui? Faltou função paterna. Por Exato. incrível que pareça, faltou função paterna, porque o pai é o primeiro diferente da mãe. E a criança, o primeiro diferente que ama depois da mãe. Tá vendo? Você falou mãe e pai outra vez, falou, meu Deus do céu, vai começar. Uhum. Não, é impressionante, assim, a gente dá aula. Depois de, acho que 2 horas de aula, não sei o quê, vem essas questões. Vai dar palestra, é a mesma coisa. Vai fazer um treinamento, começa a voltar. Mas você falou pai e mãe. Sim, eu falei pai e mãe. Eu falei dos adultos que estão lá, Uhum. tá? Esses adultos, se fica assim, a nossa família é certa, a família do outro é errada. Nós sabemos fazer direito, o outro não faz. Conclusão, essa criança ela vai ter uma permissão para ir para uma casa diferente, conviver com crianças diferentes. Ela Uhum. tem permissão de amar alguma Pessoas criança diferentes. que não é igual, porque começa a comparação. Uhum. O certo é aqui, lá é o errado. O bom é aqui, lá é ruim. Tá? Aqui nós somos todos bonitinhos, maravilhosos, os outros são todos culpados de tudo que acontece de errado. O triângulo dramático começa a chegar aqui, É. né? Então, a função paterna começa pelo diferente.
E é interessante, nós vemos consequências da função paterna, né? Isso. Agora, deixa eu só pôr um ponto aqui interessante, que quando você está falando dessa dinâmica, dá para encaixar muito bem nos níveis de amor, até para entender melhor tudo isso, né? Mas o foco não vai ser níveis de amor aqui, porque o foco é função paterna, mas se você tem interesse de saber mais sobre níveis de amor, a gente pode até fazer um podcast também sobre esse tema, que é muito interessante. É um tema muito Amores legal. Diferentes, né? Deixa aqui nos comentários se você quer. Mas é importante você compreender essa escalada, né? Primeiro a gente passa pelo amor do igual, que é o da mãe. Depois a gente passa pelo amor do diferente, que é o do pai, para preparar esse ser a se conectar com o mundo lá fora. Por exemplo, gente, quantas pessoas observa que, vamos supor, na dinâmica de amizade. Não, por que você vai fazer amizade com essa pessoa? Não, por que você vai na casa dela? Fica aqui eu faço tudo que você gosta, aqui eu faço tudo que você quer, não precisa ir lá. Não, você prefere seu amigo do que a sua mãe, do que o seu pai, do que a sua família, onde já se viu. O que está acontecendo aqui? Já teve uma falta de função paterna, não teve o primeiro referencial do diferente. Então, o sentimento que a criança tem é quando a minha mãe ama o meu pai, que é uma pessoa diferente dela, eu também posso ser diferente e ser amado e continuar sendo amado. E eu me sinto autorizado a amar pessoas diferentes, porque senão vira essa competição. Quantas famílias que a gente vê de tipo assim, o cônjuge, o marido, a esposa, e a família de origem atacando o marido e a esposa. Então, o que está acontecendo? Tem essa falta de função paterna, que é esse primeiro conceito de diferente, de se relacionar com o mundo e as pessoas fora da família. Você está falando isso? Eu estou procurando aqui. Pode deixar que está aqui, quer ver? Eu estava procurando o Essência, mas ele não está aqui. Ué, estranho. Ele está aqui atrás. Tem tanto livro, né? Falar em livro, né? Achei. Falar em livro. O Poder da Ciência Sistêmica. E eu acho que no Desafios Nós também vai achar isso aqui, né? Desafios Nós tem. Também. No Desafios Nós também tem. Então, eu estou procurando aqui aonde tem essa dinâmica dos amores aí. Está aqui no capítulo 4. Achei. Capítulo 4 aqui do Essência Sistêmica, que é... São os níveis de amor? São dos níveis de amor. Para quem quiser conhecer mais, né? Então, está aqui, ó. Tem até a escalada dos níveis de amor aqui, né? Tá vendo? O que é um amor infantil, amor adulto, amor divino, que tipos de amores vêm. Então, é aquela história, né? Como é que você ganha individualidade, depois como é que você ganha identidade, e como é importantíssimo esses níveis de amor. E o nível primeiro que a gente fala, que é da maternagem, é o porneia. E aí, quando vem o diferente, aí é o pai, que aí é o estorgé, que aí começa a ver que existe mãe e outras pessoas além da mãe. Então, por exemplo, na prática, quando nós recebemos uma pessoa que o mundo dela, a pessoa mais importante da vida dela, que tudo na vida dela é a minha mãe, olha, é um amor interessante e tal, só que é um amor porneia. É um tipo de amor que aí é tudo a minha mãe. Então, por exemplo, essas pessoas têm sérios problemas para amarem outras pessoas. Então, você vai ver dificuldade de montar relacionamento, dificuldade para ter filhos. Por quê? Porque se eu amar outra pessoa, é como se eu estivesse traindo a minha mãe, porque ela é tudo na minha vida. Se eu caso com uma pessoa que não respeita, não faz as coisas que a minha mãe quer do jeito dela, então aí eu tenho
Algo assim, o certo é minha mãe. Então, se a minha mãe está certa, essa pessoa está errada. A minha mãe é inocente, ela nunca faz nada assim ruim. Uhum. A outra pessoa é a culpada, essa pessoa é ruim, essa pessoa, porque o modelo parece assim, o padrão, a referência, só tem uma, que é a minha É. mãe. Então, isto, estou falando como consequência, quando você vê uma dinâmica dessa, você fala, falta a função paterna. Então, anota aí, gente. Quando a pessoa é intolerante, preconceituosa, uma pessoa que é dependente, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamentos fora da família, faltou função paterna. Faltou função paterna. E aí lá vem, mas o meu pai, oh meu Deus, estou falando porque pode ter certeza que alguém aqui já começou, não estamos falando da família de ninguém, estamos falando dos seres humanos em evolução. As Uhum. queixas que nós recebemos de uma forma assim absurda, se você entender o padrão de queixa, você entende a história infantil, as dinâmicas e os referenciais que essa pessoa tem. Então, por exemplo, hoje eu moro em Portugal. Para poder morar em Portugal, tem algo assim, mas Fernando, você ficou longe dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus netos que você diz que ama muito. Sim, isso é um amor paterno. Isso é um amor com função paterna. O amor é dentro. Eu não preciso Uhum. ficar grudado para provar que eu amo. Esse Exato. amor está dentro, por exemplo, eu amo a Luísa. Ela é minha filha, eu a amo. E eu sei que ela me ama. Então, mas vocês estão longe. Esse amor está dentro. Esse amor está dentro. Exatamente. Independente de eu estar Uhum. perto dela, morando pertinho, dentro da mesma casa. Imagina eu morar dentro da sua casa. Que horror que ia ser, né, Ban? Não faz nem Sim. sentido. Tem nexo. Como você também vir morar, falou, oh, meu Deus do Uhum. céu. Nós estamos em fases diferentes. Isso é função paterna, sabia? Função É. paterna, eu tenho que ter meu próprio espaço, eu tenho meu território, eu tenho a minha vida. Não é mais para ficar grudado em ninguém. Mas aí não tem amor, tem um amor dentro. Então, quando você analisa uma pessoa que tudo tem que estar perto, a pessoa está longe. Imagina eu ligar para a Luísa e falar: filha, eu estou tão sozinho, quando é que você vem aqui me visitar? Porque eu estou tão solitário. E podia ser ela ligando. Pai, eu estou difícil ficar sem você. Parece uma coisa de bebê, não parece? Não Sim. importa se é mais velho ou ela, tanto faz. Quando você vê, é uma função. Que queixa é essa? Isso é Exato. uma queixa de bebê que está precisando de mãe, parece um bebê no berço, que precisa da mãe. É. E, aliás, quando a gente já vê um tipo de queixa desse tipo, nós já sabemos que tem um trauma na fase oral, No geral. É. trauma com a maternagem. Por quê? Nossa, Isso não deveria existir agora, nessa fase. e presta atenção nisso, porque isso é uma coisa natural, de acordo com as leis da natureza. Quando você está de acordo com as leis da natureza, fica tudo muito mais leve. Por quê? Pensa só, se você não tem esse, essa dinâmica de ter esse amor dentro, veja, primeiro a gente é uma criança, a gente tem a necessidade de ter a função materna, a função paterna. Pronto, a gente virou adulto. O que é virar adulto? Eu internalizei essas duas funções, eu tenho dentro. E se eu tenho dentro, não precisa estar perto. Por quê? Porque, gente, os pais morrem. É, E se você ainda tem a dependência de tenho que ter o meu pai e a mãe perto, quantos que a gente já atendeu que nossa, quando o pai e mãe morre, a vida acabou, não tem é, mais o que fazer. E muitos adoecem e vão junto. Então é muito importante tomar essas duas funções dentro de você, porque o amor é liberdade.
Amor que aprisiona é culpa. Culpa. Tem alguma coisa errada acontecendo. E é interessante que você falou algo extremamente importante que vale a pena colocar ênfase nisso. As pessoas que ficam nesse amor de dependência, nesse amor de grude, que pode até achar lindo e maravilhoso. Nossa, quantas vezes na mídia mesmo eu vejo, ai, que coisa de amor. Eu falo, meu Deus do céu! Não, a Isso nossa é ótimo. cultura é A nossa cultura infantil, extremamente né? maternal, infantil. A nossa cultura, infelizmente, falta função paterna. Falando em cultura, vou falar assim, dá para fazer uma análise de função paterna até nas culturas, nos países. Se você analisar países do primeiro mundo, tem uma função paterna muito mais presente. Países subdesenvolvidos, falta função paterna, falta. Tá? Não, a questão é um diagnóstico, gente. Nós somos profissionais, isso nos ajuda a fazer diagnóstico, para entender o que aconteceu e o que precisa ser trabalhado para esse indivíduo ter uma vida mais saudável. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, nós utilizamos demais isso. A Luísa falou algo que é impressionante. Isso acontece com uma quantidade absurda de pessoas, elas não têm noção. Então, é assim, se eu sou grudado no meu pai e na minha mãe e preciso desse amor perto, a natureza é interessante, porque os mais velhos geralmente morrem. A tendência é que, se tudo der certo, é eu morrer antes da Luísa, é óbvio. É óbvio, isso é o que não faz sentido. Se inverter, é alguma tragédia. Isso não faz sentido, não tem nexo. Agora, se a vida dela é o pai, minha vida é meu pai, vixe, pode ter certeza que aqui não tem função paterna, tá? Pode esquecer. Ele é tudo na minha vida. Nossa, alguma coisa está errada. Não importa se é o pai, se é a avó, se é o avô, se é o tio, se é a madrasta, não interessa quem. Você elegeu uma pessoa e ficou numa dependência e a minha vida é tal pessoa, meu Deus do céu, aqui já temos um problema seríssimo, seríssimo. Como também isso vai acontecer na geração posterior, que é assim, meu filho, a minha filha é a minha vida, a minha neta é a minha vida. Nossa, coitada dessas crianças, pô. Porque elas não terão direito a seguirem para a vida, porque a hora que elas baterem asas e voar, todo mundo que fala, essa criança, esse neto, essa minha filha, não sei o quê, é a minha vida, a hora que vai embora é como assim, minha vida foi embora. Então eu morro. E de quem é a culpa? A culpa é dessa pessoa que foi embora, porque ela é minha vida, minha alegria, minha felicidade, ela é tudo para mim. Isso aprisiona demais os filhos, né? E esses que estão nessa dinâmica infantil e colocam os filhos para preencher esse vazio, é para preencher um vazio do que os pais deles não puderam dar. Mais e é exatamente o que você falou, que vai passando de geração para geração, porque eu aprendi que ser mãe e ser pai é isso. Aí eu vou replicar a mesma dinâmica. E isso é falta de uma função materna adequada. E se não tem essa função materna, a função paterna não entra. É impressionante. Às vezes, aí vem uma confusão. Mas o meu pai é presente, ele me ama, estou perto dele. Não, aí esse pai virou mãe, porque está fazendo função de mãe. Aí é outra história. Sim. Aí eu vou buscar no meu pai, vou buscar no meu marido, nos meus filhos, aquilo que a minha mãe não deu. Mas, conclusão, é uma carência materna, é falta de função materna. A função paterna tem um problema, porque para ela existir, precisa ter uma função materna já executada. E é o que acontece com o bebê, por exemplo. O bebê precisa muito mais da dinâmica materna do que da dinâmica paterna. Depois, conforme essa criança vai crescendo, ela vai se aproximando cada vez mais desse pai, do diferente, porque ela precisa aprender a amar o diferente, com a autorização da mãe, se for saudável. Não, mas você não entendeu,
esse pai é alcoólatra, porque esse pai só pensa em trabalhar. Aí começa a novela, né? Então, é assim, eu sou certo, o outro é errado. Mas você entendeu que o outro é errado? Eu entendi. Então, por que você casou com uma pessoa errada? Então, o que fez você E casar com essa pessoa independente errada? disso, né, porque o filho, isso é tão importante. O filho, ele é, até geneticamente, ele é 50% um, 50% o outro. E aí, quando vem essa dinâmica que o casal está em conflito e cheio de brigas e tudo mais, quando esses pais estão separados, né? Quando a criança sente que os pais estão separados, a criança se sente assim: eu amo os meus pais, porque a criança, gente, a criança não sabe o que é alcoólatra, a criança não sabe o Não que é sabe nada uma pessoa disso. ruim, a criança não sabe nada, a criança sente, a criança sempre ama os pais, até porque ela é os pais, né? Ela foi construída com essa mistura dos dois. Então, o que a criança sente? Eu amo os meus pais, mas a minha mãe não ama meu pai, então a minha mãe não ama metade de mim. Se o meu pai não ama minha mãe, o meu pai não ama a outra metade de mim. Esse filho fica partido ao meio. Quebrado, quebrado. Isso Porque traz se uma eu série falar de... alguma coisa que lembra o meu pai, a minha mãe Uhum. já faz uma cara completamente esquisita. Se eu estou com meu pai e eu falo alguma coisa positiva da minha mãe, eu percebo que ali também não devia. Gente, essa criança, ela começa a ficar, ao invés de carregar os dois unidos e com força para ir para a vida, Uhum. começa a ter essa confusão. E depois fala assim, não, não tem traumas infantis. É engraçado, né? Tem uma corrente aí que não vê os traumas infantis. Ah, não aconteceu os traumas. Depois é só você montar um molde, entra no molde e tudo dá certo. Uhum. Os traumas acontecem, as crianças, que é uma regra até, né? Da sistêmica, os mais jovens pagam o preço das bobagens dos mais velhos. Então, por exemplo, a Exatamente. Luísa vai pagar o preço de várias bobagens que eu e a mãe dela fizemos. E não tínhamos Uhum. consciência. Mas ela vai carregar Sim. isso, ela vai pagar o preço. Mas nós somos inocentes, entendeu? Você entendeu que a mãe dela que fazia isso, e eu que estou certo, ela está errada, ou vice-versa. Gente, Uhum. vai ficar arrebentada, porque ela não sabe mais quem que ela pode amar. No fundo, parece que ela só Exatamente. pode amar a pessoa que está do lado dela, que estiver perto, né? Então, se ela morar comigo, ela tem que me amar. Se ela morar com a mãe, tem que amar a mãe. E depois tem que desenvolver um personagem. Eu vou falar exatamente o que você quer ouvir, vou falar Nossa. tudo igual, porque assim você me ama. Senão, se eu não fizer do jeito que você quer, eu vou ser expulso da casa e vou perder o seu É. amor, como o outro também perdeu, sabe assim? O E outro esse amor. personagem, gente, parece que a pessoa se torna um outro ser humano. Porque na casa de um é de um jeito, na casa do outro é completamente diferente. Quando você vai ver assim, gente, mas eu não conheço essa pessoa que você está descrevendo para mim, não estou entendendo, Então, né? tudo isso, aliás, você tocou num outro ponto também, tem a ver com função paterna. Por exemplo, tem muitas crianças que, quando estão perto de mãe, pai, sei lá, elas têm um comportamento completamente diferente. Parece que elas vestem um personagem. É. Mas quando estão lá fora, é completamente outra pessoa. E é interessante, isso aí me chamou a atenção desde criança. Tinha uns vizinhos lá, eu era adolescente, aí tinha lá uns vizinhos, e aí esses vizinhos, né, tinham dois filhos menores, então eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, essas crianças aí devia ter uns 7, 8. Mas era muito engraçado, aquilo me chamou a atenção tão fortemente que, assim, essas crianças às vezes ficavam lá em casa. É vizinho, às vezes eles precisavam ir, Uhum. sei lá, no médico, fazer compras, fazer alguma coisa, né? Então, às vezes pedia, dá para eles ficarem em casa? Claro, ficava lá. Quando ele ficava lá, tranquilo, brincava, se divertia, não tinha problema. A hora que a mãe entrava na porta, eles escutavam a mãe, eles viravam outra criança. Eu falei, gente, o que é isso? Aí começavam a choramingueira, uns mimimi, uns negócios. Eu falei, ué, mas cadê aquelas crianças? Eram dois meninos. Ficaram assim, mas o que Uhum. aconteceu? Sabe assim, de repente, a hora que entrou um novo elemento no sistema, né, na dinâmica, que a mãe entrou,
Aqueles seres que estavam lá tranquilos, brincando, se divertindo, de repente começa. Eu falei, ué, não era terapeuta, não era médico, não era nada. Eu olhava aquilo e falei, tem alguma coisa esquisita aqui. Então, aquilo já me chamava atenção demais. Afinal, quem são essas crianças? São essas que estão aqui ou são aquelas que, quando a mãe chega e quando a mãe sai, vira outro ser? Que Sim, estranho, né? E é interessante isso. Por quê? Porque essa criança ela precisa se moldar para aquilo que a mãe, o pai, sei lá, os familiares montaram. E ela tem que vestir aquele personagem. E a sensação que o essencial mesmo é aquelas crianças brincando, se divertindo, soltas, leves, livres. Quando chega, põe o personagem, que agora começou a peça de teatro, né? Porque agora precisa choramingar e dizer que você faz alto, porque eu estou aqui sofrendo sem a sua presença, que não sei o que lá, e começa aquela novela. Função paterna. Função paterna, eu tenho direito a ser feliz em outro ambiente, com outras pessoas, sem ser o meu pai e minha mãe. Olha que interessante. Então, por exemplo, a função paterna é preparar para você seguir para a vida. Tem até algo que eu falo muito assim, são duas formas diferentes de lidar. Frequentemente, aí lá vai o Fernando falar de mãe e pai outra vez, e vai começar, oh meu Deus, tá vendo como ele vai voltar para pai e mãe outra vez? Função paterna. A criança está lá, vem o pai, ele vai fazer uma função paterna, e começa a brincar de jogar a criança para o alto. E a criança fica feliz ou não? A criança vem assim, de novo, de novo. Isso é uma função paterna, jogar para a vida. A mãe, vai se machucar que vou cuidar. Então, essas duas dinâmicas representam muito a função materna e paterna. Eu gosto de usar o conceito exatamente disso que você está falando, que função materna é sobreviver, função paterna é viver. A gente precisa ter as duas. Como também tem algo assim, função materna é amar, é o amor. Colocar o amor em ordem é função paterna. Porque se o amor não estiver em ordem, olha quantas coisas, quantas desgraças já foram feitas por amor. Eu posso até matar a pessoa que eu amo porque ela me traiu, porque ela fez uma coisa que não é o que eu queria, sabe? Eu vou matar a pessoa porque eu amo. Mas tem nexo um negócio desse? Faz sentido, entendeu? Se eu amo, você precisa existir para mim do jeito que eu quero. Tem até aquela música que sempre lembro dessa música, o pessoal não presta atenção na letra, né? Que é assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Olha, vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, se eu te amo, você tem que me fazer feliz. Essa é a coisa mais absurda. Então, assim, imagina a seguinte situação: eu vou escolher uma pessoa, assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. A questão aí, essa pessoa me ama? Não, mas eu a amo. Então, se eu a amo, ela tem que fazer feliz. Que conceito maluco é esse? Que coisa mais doida é essa? E quem disse que a outra pessoa me ama? E quem disse que a pessoa que eu amo tem que me fazer feliz? Então, quem é responsável pela minha felicidade? Se você tiver função paterna, o responsável pelo meu sucesso, pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, sou eu. Sou eu. E se não estou satisfeito, eu vou fazer mudanças nas relações, na forma como eu funciono, nas dinâmicas de vida, porque eu vou aprender a me relacionar com muitas pessoas que são extremamente diferentes. E sabe uma pessoa que é bem diferente e que eu vou me relacionar a vida toda? Eu mesmo. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou. Então, eu posso me amar como eu era antes, mas não como eu sou agora, e nem como você amanhã, não sei. Eu estou sempre numa mudança. E se você for saudável, você também está sempre mudando. Mas será que eu posso me amar se eu não for do jeito que eu preciso me enquadrar? E aí é interessante, né? Porque agora, por exemplo, estamos falando de doenças autoimunes. O que é doença autoimune? Eu não sou isso, eu preciso me destruir.
porque eu deveria ser isso. Eu não posso ser quem eu sou. Eu tenho que ser essa dinâmica aqui, porque isso é aceito, isso é valorizado, isso funciona. Quer dizer, eu tenho que ser um projeto. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que destruir quem eu sou. Veja como isso também é função paterna. E na função paterna, muitas doenças começam a aparecer. Por exemplo, essa dinâmica de doenças autoimunes. Faltou Se eu função falar paterna. depressão, falta função paterna. Ansiedade, falta função paterna. Câncer, falta função paterna. Se começar a pegar as doenças em geral, você vai observar que ali falta a função paterna. Então, você está dizendo que a culpa é da mãe. Não, com certeza alguém nessa hora já, né, viu, eu falei que... Não, eu estou falando de falta de função paterna, é porque nem pai e nem mãe fizeram a função. Exatamente. Nem pai nem mãe. E se não tem função paterna, frequentemente a função materna também não está boa. Exato. Também não está boa, tá? Então, tem alguma dinâmica que impediu essa pessoa de ser adulta, se amar, cuidar de si mesmo, aprender a falar não, aprender a colocar limites. É algo assim, eu me amo. Ai, você é egoísta. Não, isso chama amor próprio. Eu compartilho o meu amor com outras pessoas. Então, por exemplo, eu me amo, compartilho o meu amor com a Luísa. Eu me amo, compartilho o meu amor com a Carla, que é minha esposa. Eu me amo, eu compartilho o meu amor com os meus netos. Eu me amo, compartilho o meu amor com os meus amigos, com as pessoas. Veja, e quando você compartilha, você multiplica e aumenta cada vez mais. Sim. Eu não estou lá agora, quando você está dependente... Oh, meu Deus do céu. Vai dar O outro problema. não é o que eu quero. Ele não falou o que eu queria ouvir. Aí começa a comparação, ele está errado. Gente, meus amigos são um bando de pessoas esquisitas, diferentes e meio malucos, como eu também sou. Na visão deles, eu sou meio esquisito, como na minha visão, mas isso não impede que nós somos diferentes e nós nos amamos e é uma delícia ser diferente. Um torce para um time, um torce para o outro, mas ninguém vai se matar por causa disso, porque tem gente que mata, né? Então, assim, eu torço para um time, o outro que não torce para o meu time, eu vou juntar uma gangue aqui e vou matar o outro, porque nós estamos torcendo para futebol. Não, não tem nada a ver com futebol isso aí, isso é louco, isso é loucura. Eu vou matar o diferente, voltou de novo. Todo mundo que tem uma dinâmica dessa pode pesquisar, falta função paterna. É certeza absoluta isso aqui. Falta função paterna. Por quê? Porque tem uma regra. Aquilo que é diferente de mim não tem o direito de existir na minha vida. E aí fica assim, não tem direito de existir. Então eu vou matá-lo. Eu vou fazer isso com quem tem uma cor diferente, com quem tem uma religião diferente. Exatamente. Com aquele que pensa diferente, ideologia política, aí vai viver o tempo todo em guerras. Por quê? É do meu jeito ou é do seu jeito? Ai, meu Deus do céu. Aí começa essa maluquice. Isso é falta de função paterna, que é aceitar o diferente. Gente, então, Fernando, você é de direita ou de esquerda? Você é dessa religião ou da outra? Que só pode ser isso, né? Você é isso ou é isso ou aquilo? Então, você ama o seu pai ou ama a sua mãe? Gente, eu amo os dois. Exatamente. Então, até dá para fazer diagnóstico. Se você está aí nessa intolerância, tem que ser assim, tem que ser da direita, tem que ser da esquerda, tem que ser tal religião, tem que ser Corinthians, tem que ser... Pode ter certeza. Faltou função paterna. Paterna. E a função paterna é essencial para você aprender a viver. Por exemplo, trabalhar. Então, eu preciso... É isso que eu ia falar. Ordem na minha vida. Então, eu tenho que trabalhar e tenho a minha família. Não, e agora? Ou eu vivo dentro da família, ou eu vou trabalhar. Isso. É ou, né? Fica nessa dinâmica. Ou pai ou mãe. Não integra, né? Ou família ou trabalho. Precisa ter os dois. E é interessante, né? Esse ou
vem uma dinâmica da função materna, que só existe aquele ser e o resto é isto ou aquilo. Não. Quando vem função paterna é isto e aquilo. As duas coisas. Quem você ama mais? Você ama mais a sua mãe ou a sua mulher? São dois amores completamente diferentes. Não faz sentido, Nossa, e não tem o tanto mérito de isso. gente que faz Não tem isso com nexo. criança, meu Deus do céu. Então, você ama mais o papai ou a mamãe? Você ama mais os seus filhos ou os seus pais que você abandonou aqui? Sabe? Começa esse jogo de comparação. Então, É, toda vez que começa isso ou aquilo, pode ter certeza que falta a função paterna. Falta, porque a função paterna é tudo existe, tudo faz parte e precisa fazer. uhum, Precisa fazer, porque tudo existe. exatamente. Tudo aconteceu. E nas relações, com certeza, na minha relação com a Luísa, que é minha filha, tiveram coisas boas e coisas ruins. E Sim. vice-versa. E vice-versa. Mas então, é tudo lindo, maravilhoso e perfeito? Aham. Ou é o inferno na vida? Não é Ou você ama ou você odeia. você. Se você odeia, você não ama e pronto. Agora, Então, gente, imagina, né? faz parte. Imagina a tomada de decisões na vida quando você fica, Uhum. ou você fica daqui ou você fica dali. Ah, então você é aquele que fica em cima do muro. Gente, não é em cima do muro. É uma coisa completamente diferente. É um ponto acima, não é um equilíbrio no meio aqui dessa reguinha aqui. O ponto está aqui em cima. É algo a mais do que isso. Nossa, essa é As uma duas sabedoria primeiras. tão importante, libertadora. Nossa, a hora que você Olha, entra numa dinâmica nossa, dessa, né? E aí é interessante que a função paterna te dá liberdade, você é sai mesmo. da prisão das polaridades. Olha que interessante. Se você ficar preso numa polaridade ou na outra, tem alguma coisa errada. E não importa. Ah, isso aqui é direita ou esquerda na política. Ah, porque isso aqui é meu pai ou a minha mãe. Ah, porque isso Uhum. aqui é esse funcionário ou o outro funcionário que está certo ou está errado. Mas isso aqui é só dinâmicas de conflitos. Aliás, isso é uma outra história. Quem alimenta esse monte de conflitos também falta função paterna, porque não tem direcionamento para a vida. Escuta, o problema não é aqui, o problema é lá na frente. Aliás, isso também para profissionais também é interessante, porque muitas vezes os profissionais da saúde, de psicoterapia, da medicina, seja o que for, da psicologia, seja ela o que for, de repente, está focando na dinâmica um ou outro. Gente, a É. dinâmica, fora a dinâmica é um outro lugar. Aí eu vim aqui para você resolver o meu problema. Gente, achou que eu sou a mãe e aqui é o bebê e entregou para mim. E o pior se eu pego, né? Porque eu vou mostrar que eu vou resolver o problema. Oh, meu Deus do céu. É Aí vem as completa. dinâmicas de transferência contra transferência. Nossa, aí vem toda aquela porcaria que aconteceu É. e ruim na Uhum. relação com pai e mãe, vai aparecer na relação com o profissional. E É. ele acha que ser o profissional é cuidar do outro como se fosse criancinha. Eu vou ensinar você. Olha, eu vou montar um pacote para você. Você se molda nisso, tá? Porque a hora que você se moldar nisso, quer dizer, criar um projeto, adivinha, quem trabalha com criar projeto é porque já foi um Uhum. projeto, né? Então fica assim, ó, se Isso. enquadra aqui, faz exatamente assim que as coisas vão funcionar. É interessante, porque às vezes nesse molde tem umas dinâmicas lá de uma postura adulta. Faz sentido, porque se você ficar numa dinâmica adulta, as coisas vão funcionar. A questão é que isso aqui é só de fora para dentro. Uhum. Aqui, a hora que ninguém está vendo, isso aqui não faz o mínimo sentido. Eu só monto um personagem para as pessoas. Aquele personagem é isso. E você montar um personagem. Pode ser até que esse personagem seja melhor. A questão é que o ator está cheio de problema, a atriz também. Isso aqui está cheio hoje em dia. Então, assim, olha, você se molda e faz assim, que aí você vai existir para nós, tá? Senão a gente se afasta. Quer dizer, você não pertence. Então ele molda. Então vamos trazer moldes. Então, assim, ó, você vai seguir esse molde. A partir de agora você fala isso e pensa isso, ó, tá?
Então, você tem que pensar e agir desta forma. Funciona assim. Quer dizer, desenvolvemos um projeto, damos a receita para todo mundo seguir o projeto, e se você for esse projeto, você está saudável, maravilhoso, e tudo se resolve. E não abra a boca para se queixar, porque não pode. Você tem que ser exatamente isso. Gente, isso é projeto. Quer dizer, você não pode ser diferente, né? Você tem que ser sempre igual àquele projeto que te der. Vai ser uma lavagem cerebral. Exatamente. E aí você vai sair fazendo. O que é para falar? Ah, viva isso, morte aqui. Não, isso pode, isso não pode. Pronto. Sem identidade, né? Você não tem função paterna, você não tem identidade. Pode É até tipo fazer. assim, um jeito bem simples que eu gosto de mostrar para os clientes, que é assim, pensa que o pai é azul, a mãe é vermelho, aí misturou os dois e você virou roxo, que é diferente dos dois, mas essa mistura trouxe uma identidade diferente para você. Agora, se você só tem um ou outro, ou você vai ser só o vermelho, ou você vai ser só o azul. E aí você vai ficar preso nesse mesmo referencial. E não vai ser, você não vai ser diferente, você não vai se sentir autorizada e não vai sentir a liberdade de ser diferente. Por quê? Porque você não tem essa bênção, essa autorização dos seus pais. Eles te moldaram para ser do jeito que eles queriam, vem esse projeto, tá? E é interessante que, quando a gente está falando isso, a gente fala sobre um processo do tomar pai e mãe. Por quê? Os pais fizeram o que podiam, né? Diante do que eles sabiam, do nível de consciência, o melhor que puderam. E não estou falando para, eu sou inocente. Não, não sou, não. Hoje, olhando lá para trás, eu olho e falo, meu Deus, quanta porcaria eu fiz, achando que estava certo. Mas não estava. Porque para você ter consciência disso e mudar, você tem que olhar de uma forma diferente. Se eu olhar sempre igual, vai ser sempre a mesma coisa. E um desafio que nós temos, né, Luiz, é ajudar as pessoas a olhar de ponto de vista diferente, compreender a sua própria história, a sua dinâmica de uma forma diferente, começar a entender que amor é esse que você carrega. É amor, mas esse amor está saudável, está doentio? Então, tudo isso nós precisamos trabalhar o tempo todo. Por quê? Porque, no fundo, a gente muda por amor, por incrível que pareça. Não é por raiva. Eu até posso mudar por raiva, por vingança, eu mudo. Mas, sinceramente, eu estou ficando cada vez mais doente. Esse é que é o problema. Nós só conseguimos mudar por amor. E uma coisa que precisamos ter é nos amar. Função paterna. Amar a vida. Função paterna. E não é amar o perfeito. É amar os seres humanos do jeito que eles são. Eles são diferentes de nós. E não faz joguinho de comparação, porque o referencial sou eu. Então, se for igual a mim, está certo. Se não for, está errado. É completamente diferente. Então, existem várias formas de se trabalhar. Hoje eu estava escutando até um podcast que eu abri lá, de vez em quando eu também escuto uns podcasts, não é só fazer, a gente escuta também. E era interessante que estava falando sobre microbiota. Eu falei, isso me interessa, né? Porque eu sou gastro, né? E aí estava lá, microbiota é esse mundo interno que nós carregamos aqui, por exemplo, no aparelho digestivo. Nós somos como um planeta. Nós temos trilhões de bactérias vivendo dentro de nós. Olha que coisa doida, né? E eles se alimentam daquilo que nós nos alimentamos. Então, tem uma quantidade absurda de bactérias, e tem outros seres também, que às vezes estão por lá também, que vivem dentro de mim. E me ajudam também a digerir várias coisas, por incrível que pareça. Essas bactérias, tem bactérias do bem e do mal. E aí, essa especialista de microbiota falou uma coisa interessante. Ela falou assim, cada ser tem a sua microbiota diferente. E aí não adianta tentar moldar, porque é como se fosse uma impressão digital. Aquele universo, aquele mundo que você tem aqui dentro de você, não é porque o meu tem que ser igual ao seu. Nunca vai ser. Nunca será. E é interessante, tem bactérias boas, tem bactérias ruins, mas quando você olhar, todas elas têm funções interessantes lá. Então,
Quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, mais você começa a ver o mundo dos diferentes. O mundo é bem diferente do que eu imaginava. O mundo nunca será como eu quero. Isso não faz o mínimo sentido. Não é o mundo que se adapta a mim. Sou eu que vou fazer uma reverência ao mundo. Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão dar, tem decisões que eu tomo que funcionaram, tem decisões que não funcionaram. Ah, mas agora eu vou achar culpados. Não faz sentido isso. Isso faz parte, por exemplo, de função paterna. Função paterna é mundo das probabilidades, não tem certezas. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu vou Se tomar uma decisão. aventurar, né? Essa é a questão, né? Você se aventurar. A tal da Função segurança, paterna. da certeza absoluta é mãe. Então, quando você fica assim, olha, você só pode trabalhar nisso que é segurança, certeza absoluta. E pode ter certeza que está faltando função paterna. Falta, E é porque interessante, pode né? fazer isso. Ixi, então, está cheio de linhas de terapia que nós fazemos e que tem bons resultados. E tem outras linhas de terapia que outros fazem também dá bom resultado. Significa que nós vamos brigar um com os outros para dizer qual que é o certo e qual é o errado? Não. Não. Tem pessoas que se adaptam melhor aqui, tem pessoas que se adaptam melhor em outras linhas, não tem problema algum nisso. Somos diferentes. E aquilo que deu certo e funcionou bem lá, agregando com o funcionamento, com certeza vai dar origem a novas linhas que vão ter uma possibilidade maior no futuro, como sempre foi. Mas quando começa, aqui é o certo, o outro é o errado, começou de novo a dinâmica do o que é igual a mim, sim, o que é diferente precisa destruir. Oh, meu Deus do céu, adivinha, falta função paterna. Vai começar o joguinho. E a segurança significa, isso funciona, aquilo não funciona. É? Sério? E funciona para quem? Então, E a quando você gente vai ver... precisa dos dois, porque é como se você fosse assim. Se você ficar só na segurança, você vai ficar naquela bolha e você não vai experimentar coisas novas, viver a vida. Vai Mas ficar preso ficar dentro de só casa, na. né? Só Sair de dentro de casa é casa. perigoso, porque tem carro, sabe? Exato, E exato. você pode escorregar. Tem gente estranha lá fora. Sim, então você fica fechadinho na sua bolha, em segurança, e dizendo que aquilo é lindo e maravilhoso. Será? Será? Mas a chance de dar problemas. Ah, o avião não vai cair, então nunca ande de avião. Ah, mas carro bate, então nunca ande de carro. Aí tem pessoas que são atropeladas, nunca atravesse a rua. Sabe? É uma solução, né? A segurança é essa. E eu vou provar cientificamente que as pessoas que não andam de avião têm menos chance de morrer de acidente de avião. Mas já está provado cientificamente isso. É verdade. É verdade. Não sei que caiu um avião na cabeça dele. Estou aqui, caiu um avião. Teve um acidente de avião. Mas a chance, está provado cientificamente que as pessoas que não andam de carro têm menos acidentes automobilísticos. Morrem menos por acidente. Tem razão, tem razão. Eu estava falando só da segurança, que você fica só na bolha. E também, então eu vou só me aventurar. Só se aventurar é como se você fosse pular de um penhasco sem uma corda. Também não faz nenhum sentido. Deixa eu ver o que vai Então você acontecer. precisa ter as duas coisas. Vou sair voando. Vai sair voando. Você tem asa? É. Não, né? É aquela história, segurança e aventura. Segurança é o breque. Aventura é o acelerador. Agora, se você souber lidar com os dois, acelerador e o breque, e souber para onde você vai, com certeza o mundo vai ser maravilhoso. Agora, se você vive na segurança, não tem acelerador. Puxa o freio de mão, fica paradinho lá. Porque não posso me aventurar. Se você vai só pela aventura, tem momentos que é melhor dar uma brecada, porque é perigoso, senão você vai capotar na primeira curva. E tem uns que até sabem acelerar e brecar, mas não sabem onde vão. Aí, então, paterna também, né? Não sabe onde você vai. Então, vai dar Nossa, e sempre... tem tanta coisa para falar ainda de função paterna. A gente não falou sobre dinheiro, projetos de vida. Dinheiro, sucesso, felicidade tem a ver com função paterna. Por quê? Porque é o que o mundo vai oferecer, como eu vou lidar com o mundo.
Exato. Oh, meu Deus do céu. Esse tema é assim, não tem fim, né? Entendeu? Não tem fim, Muito né? mais mexe, porque dinheiro, o problema com dinheiro, função paterna. Pode ter certeza, função paterna. Tem gente que acha que dinheiro é teta, que vai me dar segurança. Ai, com dinheiro tudo vai dar certo. É a tal da segurança. Você busca segurança no dinheiro. Ah, dinheiro, eu vou investir, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, que aí vai render mais. São aventuras. Dinheiro é só dinheiro, mas depende de como você lida com dinheiro. Exatamente. A mesma coisa é trabalho. Ah, meu trabalho, ninguém me contrata. Mas quando alguém me contrata, eu não concordo com o chefe, porque ele não devia fazer isso, porque olha só, porque eu não sei o quê. Ixi, não sabe se relacionar com pessoas diferentes? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Como é que você vai dar certo num trabalho se você não sabe lidar com pessoas diferentes? De Não é? novo, já parou, já encrencou lá naquele nível de amor. No primeiro nível, você não passou para o amor do diferente, você ficou preso no amor do igual. Isso aqui vai virar aquela reação em cadeia que vai prejudicar o resto da sua vida. Então, se você está tendo um monte de trava aí na sua vida adulta, até porque se você não passa pelo pai, você não se torna adulto. Precisa ter essa função paterna. Essa função porque os dois. paterna, essa função paterna é essencial para você dar certo na vida. E voltando no início, no meio, entre o meio, falar função paterna e função materna são necessárias para você se tornar adulto e aprender a conviver, se relacionar e seguir para a vida. Se não, tem momentos que é melhor parar e esperar, função materna, tem momentos que é melhor agir, seguir, arriscar, porque senão você não consegue fazer nada. O espermatozoide, quando sai, ele não tem certeza absoluta que ele vai achar um óvulo. Mas se ele ficar parado, pode ter certeza que o óvulo não vai chegar lá. Então, faz parte dessa função. Mas o óvulo também, se ele sair correndo atrás do espermatozoide, e os dois saírem correndo para cada lado... Não se desencontrar. E é interessante, a sabedoria do passivo, a sabedoria do ativo. E quando essas duas se juntam, aí você vai saber, todo lavrador sabe, tem momento que é para arar a terra, sabe, semear, adubar, fazer uma coisa, e tem momento que você tem que esperar a natureza fazer aquilo crescer. Você não vai ficar puxando a planta para ver se ela cresce, vai, agora aguarda, espera. Agora é o momento de esperar. Não, mas tem que fazer alguma coisa. Você já fez o que tem que ser feito. Já arou o terreno, já semeou, já pôs o adubo. Agora aguarda. Não, aí você não vai fazer nada. Aguarda. Se você começar a mexer, você vai matar a planta. Aí vai chegar um momento que aí você vai ser ativo, que você vai colher tudo, preparar. Tem momento para dormir, tem momento para acordar, tem momento para ser ativo, tem momento para ser passivo. E aí, se começar a brigar qual dos dois está certo, eu não sei. Eu prefiro acordar e ficar ativo. As duas coisas são importantes na minha vida. Então, até porque se você não descansa e não para, você adoece. Você adoece, exato. E se Ou ficar então, se você só ficar dormindo na cama, também adoece. E se ficar só ativo para cima e para baixo, até se arrebentar, né? Exato. Também não vai dar certo, vai adoecer. É a mesma coisa. A doença, no fundo, é o desequilíbrio dessas dinâmicas. E quando você não tem esse equilíbrio, o que vai acontecer é que isso vai se tornar um mundo doentio. Bom, Luísa, falamos muito. O papo está muito bom. Tem tanta coisa para falar ainda sobre função paterna. Olha, não deu tempo de falar aqui. Né? Se você pegou isso, algumas conexões, e começou a cair fichinhas, ótimo, porque tem muitas coisas para se falar sobre aliás, eu quero saber se você teve algum insight, se você identificou alguma coisa parecida aí na sua dinâmica em relação aos seus pais. Comenta aqui, você que está no YouTube, você que está assistindo no YouTube, comenta aqui para a gente saber. E deixa o seu like, compartilha esse podcast, vai seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, estamos lá. E, além disso, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui, nenhum episódio do nosso podcast Café com Consciência. Ah, e se você está
com dinâmicas travadas aí em relação a tudo isso que a gente abordou, dessa falta de função paterna. É importante que você tome essa consciência e busque a ajuda necessária para que você aprenda a tomar essas duas funções na sua vida e você seguir com leveza e liberdade e responsabilidade para a sua vida, você tomando as rédeas da sua vida. E para isso, se você quiser marcar um atendimento com a gente, aqui na descrição do podcast vai ter o link para você fazer o seu agendamento. E quero colocar mais uma coisa, falando tanto de profissional, né? Se você quer se tornar um profissional de ponta, saber utilizar todo esse conhecimento para ajudar de verdade os seus clientes, nós temos a pós-graduação da consciência sistêmica, que está fenomenal. E você vai aprender isso e muito mais, e vai entender como é que nós podemos realmente fazer diagnósticos e tratamentos com base nessas dinâmicas tão essenciais e tão importantes na vida, tá? E você também que se interessou nos livros que a gente mostrou aqui no podcast, aqui na descrição também vai ter o link da nossa loja e você pode adquirir todos eles lá, ok? E bom, mais alguma coisa? Sim, só para compartilhar, que até falei com a Luísa, né? Hoje, nessa gravação, no dia de gravação, é o dia que o outro livro, que é da psicossomática, As Mensagens Ocultas da Doença, estão a caminho da impressão. Então, daqui a pouco chega mais um livro interessante, que com certeza vai ter esse tema lá também, tá? Pessoal, um grande abraço para você que assistiu aqui, ficou até o final aqui. Um grande abraço. Gostou? Assista de novo. Gostou muito? Encaminha para uma pessoa que você sinta que esse tema possa fazer a diferença, tá bom? E se precisar de ajuda, como a Luísa falou, procure, tá? Ninguém é saudável sozinho, resolvo tudo sozinho. Para quê? Se eu tiver dor de dente, eu vou no dentista, tá? Se tiver problema na justiça, eu procuro advogado. Gente, procura ajuda. Ah, mas as pessoas são diferentes e elas não vão saber, nunca ninguém vai saber o que eu tenho. Ixi, isso também é falta de função paterna, tá? Só para ter uma ideia. Eu não confio em ninguém. Falta de função. Aí é materna também, tá? Bom, Luísa. Muito bem. Até a próxima. Encerramos? Até a próxima. Agora, né? Muito obrigada a você que acompanhou aqui e nos vemos no próximo podcast. Até mais. Obrigada, Fernando. Até a próxima. Até. Obrigado, Lu. Tchau. Tchau, tchau.